Paz do Senhor, amados. Queria perguntar quem aqui, desde quando acabou a semana, desde quando acabou o culto terça-feira, orou para Deus estar nesse culto. Quem aqui? Ou quem aqui, desde domingo, orou por esse culto? Ninguém? Quem aqui, quando chegou na igreja, orou por esse culto? Aqui. Eu agradeço as orações, porque desde domingo eu peguei um resfriado. Sei como pegar um resfriado num calor desse, né? Mas eu fiquei resfriado, não vim à igreja no domingo à noite. Também não pude estar aqui ontem, porque estava resfriado. E hoje eu amanheci sem voz. Hoje, quando eu estava indo para o colégio de manhã, eu já estava sem voz. Falei, meu Deus, como é que eu vou pregar sem voz? Como é que vão me ouvir? Como é que vão ouvir o Senhor falar através de mim se eu vou estar sem voz? Mas graças a Deus eu orei e estou aqui, né? Minha voz voltou. Creio que voltou porque Deus quer falar com a gente hoje à noite. Irmãos, eu queria pedir, por favor, que quem está lá atrás, vem aqui para frente. Por favor, eu estou pedindo. Porque aqui a gente é tudo irmão. Que a gente não é inimigo de ninguém. E ainda que fosse inimigo, Deus nos ensina que temos que amar todo mundo, independente de ser inimigo ou não. Então, por favor, quem crê que Deus vai falar contigo hoje à noite, levanta a mão. Só quem crê. Diga, eu creio. Então, irmão, se você crê, olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga, irmão, não fale comigo agora não. Pode falar, me mira e me erra. Não fala comigo, me esquece. Abra sua Bíblia aí em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, como o próprio nome já diz, é um livro de lamentações. Fica logo após o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Jeremias pode ter tido e havido como um profeta fracassado, ministerialmente falando. Porque o povo para o qual ele foi ordenado pregar, não ouviu. O povo para o qual Deus mandou que ele pregasse, embora a mensagem tenha sido pregada, não surtiu efeito no coração. E durante o livro de Jeremias, e principalmente nas Lamentações, a gente pode ver Jeremias chorando, se lamentando o tempo todo, porque o povo não ouviu. E tanto que no mundo teológico ele é conhecido como o profeta do quê? Profeta chorão. E profeta chorão. Lamentações capítulo 3. Nenhuma dessas lamentações de Jeremias, ele conta um pouco assim do momento triste que ele estava passando. Você vai ver só coisa interessante. Olha como é que o cara começa. Lamentações capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz.
Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se como o urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Amado, olha para cá. Como é que você enxerga esse cara aí? Irmão, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psicanalista, não precisa ser doutor formado em qualquer tipo de saúde mental para perceber como é que está o estado desse cara. Olha o que ele fala. Afastou da minha... Está aqui, ó. Versículo 17. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu e paz é uma coisa que não dá mais certo. Aonde eu vou, a paz foge de mim. Eu não alcanço mais a paz. Paz e a minha pessoa são coisas totalmente antagônicas. Não se encontram de jeito nenhum. Eu sou um cara totalmente infeliz. É o que ele está dizendo aqui, irmão. Agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Esse cara que está dizendo que é infeliz, que a paz se ausentou da vida dele, que Deus fez andar ele em trevas e não na luz, esse cara que está falando tudo isso é um profeta. É um cara, irmãos, que Deus fala os desígnios do seu coração. É um crente. É um irmão teu. Se fosse um ser vivente hoje, poderia estar aí do teu lado. Aqui, congregando na igreja contigo. Um irmão teu. E eu vou mais além. Possa ser que aí do teu lado esteja um cara ou uma cara igual a Jeremias. Igual. E se não tiver igual, possa ser que esteja diferente. Mas nem tanto. Jeremias, irmãos, nesses momentos de murmúrios, de lamentos, tem pessoas aqui que se identificam com ele. Tem pessoas aqui que já passaram por momentos parecidos com o de Jeremias, em que olhava e pensava que Deus já não estava nem mais com ele, em que olhava e falava: Deus, eu não tenho mais paz na minha vida. Deus, eu não consigo encontrar a paz de jeito nenhum. Minha vida é só de sofrimento, só de lamento, só de murmúrio. Eu não consigo encontrar a paz. Eu sou profeta, Deus, mas apesar de ser profeta, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, olha para cá, eu estou sofrendo. Irmãos, sabe o que eu acho mais lindo disso aqui? É que ele foi humano na presença de Deus.
E quando a gente é humano na presença de Deus, irmãos, a gente está deixando que Deus faça parte desse momento. Não é só a gente. Deus está conosco. A gente não está só. Ele foi humano. E humanos sorriem, mas humanos também choram. Humanos vencem, mas humanos também perdem. Humanos sobem, mas humanos também descem. A vida se desenvolve nessa dialética. E o legal, irmão, de ser gente na presença de Deus, é porque é isso que Ele quer que a gente seja. Ele não trabalha com hologramas. Ele não nos vê como eu vejo vocês, ou como vocês estão me vendo. Como Esdras costuma falar, que o pastor Neil sempre fala, né? Que Deus conhece a gente quando a gente é aquilo que a gente é fora da igreja aqui. Lá onde ninguém pode nos ver. Lá onde ninguém sabe que a gente é aquilo, é ali que Deus conhece a gente. É desse jeito que Deus conhece a gente, desse jeitinho. E é tão bom ser gente na presença de Deus, porque quando a gente é gente na presença de Deus, a gente está falando, ó Deus, eu não quero carregar esse negócio comigo sozinho não. Vem comigo. Eu estou sofrendo, eu estou reclamando sim, eu estou falando que as coisas não estão indo bem, mas por outro lado, eu te quero comigo. Eu não quero passar por esse momento sozinho. Eu não quero sofrer sozinho esse momento. Eu quero sofrer contigo ao meu lado. Porque eu sei que quando tiver pesado demais, quem vai levar é tu, não é mais eu. E é bom ser gente na presença de Deus, amados. Aplauda o Senhor, porque é bom ser gente na presença de Deus. Eu já poderia parar a mensagem por aqui. Já não foi bênção para nós já? Eu poderia parar por aqui, irmãos, mas eu não queria ficar só nos lamentos, só nos murmúrios, só nos momentos de tristeza do profeta. Até porque não foi só isso. A história não é só isso. Olha aí para sua Bíblia. Vá no versículo 22. Vamos continuar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e ir sem silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, não usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pesar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha como a coisa muda, irmãos. Até o versículo 20, é só lamento, é só tristeza, é só murmúrio, é só momento de aflição, de tristeza. Quando chega no 22, olha o que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Um cara que estava falando tão mal, estava se lamentando tanto, estava murmurando tanto, do nada, o cara muda. Ele já disse que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam cada manhã. Diz que o Senhor é bom.
Ele estava dizendo que o Senhor fez andar ele em trevas e não na luz. Do nada, o Senhor é bom. As misericórdias dele não têm fim, renovam-se cada manhã. O que foi que aconteceu com esse cara? O que fez esse cara mudar tanto assim de uma hora para outra, irmãos? Olha aí para sua Bíblia de novo. O segredo que fez Jeremias mudar de atitude está no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele falou: eu posso estar passando por esse momento terrível na minha vida. Eu posso estar passando por esse momento de trevas na minha vida. Mas eu também posso trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu ainda posso ter esperança. Em meio à dor, eu ainda posso ter esperança. E de cara, irmãs, de cara, quando a gente olha essa história de Jeremias, a gente já joga por terra a teoria que diz que crente só tem vitória, que crente só passa por vitória, só bênçãos, que crente não anda no vale da sombra da morte, que crente não anda depressivo, que crente não chora. A gente já lança por terra, porque Jeremias era profeta, e nesse livro ele conta as suas desgraças. Agora eu quero te fazer pensar no seguinte: o que a gente pode trazer à memória, que em vindo à memória pode mudar a situação da nossa vida? O que nós, evangélicos, que viemos aqui para ouvir essa palavra, pode trazer à memória, que em vindo à memória pode mudar o curso da nossa vida, pode nos sair daqui pensando totalmente diferente? Olhe de novo aí para sua Bíblia. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa foi a primeira coisa que Jeremias trouxe à memória, irmãos. Ele olhou para a vida dele e ele parou e disse: Jeremias, que é isso? Que palavras são essas que saem da tua boca, Jeremias? Que palavras de lamentos, de tristeza são essas que passam de ti, profeta? Ele olha para si mesmo e ele diz: não, eu posso trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu posso. E ele já começa assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Verdade. Pura verdade. Irmãos, não importa o que você fez hoje, se você pecou, se você errou, não importa. Amanhã cedinho, assim quando você acordar, tem um anjo para te entregar uma misericórdia nova. Uma misericórdia diferente já amanhã. Não acaba assim, não. As misericórdias do Senhor não têm fim. Irmãos, se não fosse pela misericórdia do Senhor, quem sabe a gente nem estaria mais aqui. Olha para você, analisa um pouquinho. Quantas vezes Deus já te deu um livramento? Quantas? Quantas? Irmão, uma casa já caiu sobre mim, eu era uma criança. Fiquei vivo. Já fui atropelado. Fiquei vivo. Já fiquei muito doente. Fiquei vivo. E o que já aconteceu contigo? Se eu perguntar aqui, eu garanto que todo mundo tem um livramento para contar. Se eu perguntar, a gente não sai daqui hoje. Por isso, irmãos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim.
renovam-se cada manhã. E para completar, irmãos, essa frase, ele ainda diz o seguinte: grande é tua fidelidade. O que foi que a gente mais falou hoje aqui? De fidelidade. Só os testemunhos das meninas já fala tudo. Eu não preciso nem falar o que é fidelidade, né? Precisa? Acho que não. Tá aí, Jesse, para provar o que é fidelidade. Tá aí, Diogo, para provar o que é fidelidade. Tá aí, William, para provar o que é fidelidade. Tá aí, Esdras. Tá todo mundo aqui só para provar o que é fidelidade. E a fidelidade de Deus é tão massa, porque independe da gente. A gente pode errar, a gente pode pecar, a gente pode fazer qualquer coisa, Ele permanece fiel. Ele não mente, Ele não é Iago, irmãos. Ele não mente, Ele é fiel. O que a gente pode trazer à memória? Que em vindo à memória pode mudar o curso da nossa existência. Está no versículo 27. Olha aí na sua Bíblia. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Outra verdade. Irmãos, a gente pensa que a melhor época da nossa vida é quando a gente é jovem. Que pensamento tolo, irmãos. A gente pensa que é isso. Ser jovem é bom, mas não é o melhor tempo da vida. O melhor tempo é quando você é velho, porque você vai estar colhendo os frutos. Jovem é no momento em que você está plantando. É no momento, irmãos, em que você tem que ralar. Você tem que correr atrás do tempo perdido. Se você já perdeu tempo enquanto adolescente, porque desde adolescente você tem que pensar. E aí quando você chega jovem, irmãos, que você já tem uma mentalidade, ainda jovem, muitos vão para a faculdade. Aqui eu não sei se é assim, mas em Salvador é, até porque eu tenho amigos que fazem faculdade lá. E lá, crente evangélico sofre bullying. Se tu é menina evangélica e vai para Salvador, prepare-se. Porque lá, você é santinho, você é burra também. Porque você não faz sexo. Se você é homem, você quer dar uma de santinho para os outros. Mas você não é santo, não. É assim. Na mocidade, irmãos, quando a gente é jovem, é aí que vem os problemas. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que construir família. A gente tem que já ter responsabilidade. Não é assim. Jovem é a melhor época. Velha que é a melhor época. Você só vai colher os frutos de tudo aquilo que você plantou. Se você plantou coisa boa, você só vai colher coisa boa. Agora, se você plantou coisa ruim, o problema é que o jovem não quer suportar o jugo da mocidade. O jovem não quer. O jovem acha que não. Está sendo pesado demais para ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não veio prova maior do que aquela que você pode suportar. E não virá. Isso quem está garantindo não sou eu, é Deus. Ele garante para você. Deus te tem como filho. Você acha que Deus ia te colocar no mundo para você só sofrer? Se Ele te ama. Às vezes a gente sofre, não por causa de Deus, mas por causa das nossas escolhas. Daquilo que plantamos e um dia vamos colher. Disso. E aí, quando chega um momento de tristeza, como esse de Jeremias, a gente esquece de ser gente. A gente esquece de ser gente na presença de Deus, para que Deus possa ter essa misericórdia para nós.
E em Eclesiastes diz uma coisa muito interessante, eu já coloquei isso no meu site. Coloquei por que os bons morrem cedo. Diz uma coisa muito interessante, eu amo essa palavra. Diz bem assim, que há mais proveito no funeral do que em uma casa que está dando banquete. Porque lá no funeral, irmãos, é o fim das coisas. Lá é o fim de todo homem. Não tem um que não vá parar lá. Não tem esse. E é no funeral, irmãos, é num lugar desse que a gente cresce como pessoa. A gente não cresce em festa, em pagode, em micareta. A gente não cresce assim. A gente só cresce na dor, no sofrimento, à base de chicote. É assim que a gente cresce. E a dor, irmãos, irmãs, o sofrimento, toda essa coisa, a gente tem que encarar como uma faculdade onde a gente faz um curso intensivo de maturidade. A dor é isso. O problema é que a gente encara a dor como algo que vai ficar pra gente pro resto da vida. Não é isso, irmãos. Irmãos, quando alguém morre, semana passada morreu a menina Ruth, eu estava descendo, estava vindo para a igreja, eu não sabia da morte dela ainda, e quando eu passei, vi ali um monte de jovem chorando, caído no chão, acabados. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas seguinte, hoje, vocês acham que eles são aquilo que eles eram antes dela morrer? Não. Eles aprenderam com isso. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que ela usava drogas. Quem tem mentalidade, era amigo dela, e sabia que ela usava, já não vai querer usar mais. É assim, irmãos. A gente só aprende na dor, no sofrimento. Quando está difícil, quando a gente não suporta mais, quando a gente já disse, não aguento mais, Deus. É assim que a gente aprende. É assim que a gente cresce. É assim. O que a gente pode trazer à memória? Que em vindo à memória pode mudar a nossa trajetória de vida. Primeiro, a gente tem que lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Amanhã cedinho, Deus já tem uma misericórdia novinha para você, novíssima. Segundo, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. A mocidade não é um tempo tão bom como a gente imagina que é. A gente tem que suportar mesmo. E vem jugo, vem muito, viu? Terceiro, irmãos. Versículo 30, olha aí na sua Bíblia. Talvez esteja um pouco diferente. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Eu sei que vocês são inteligentes. Dê a face ao que fere. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que está escrito uma coisa bem parecida com isso? Mateus 5,39. Resistir ao perverso, mas se qualquer um que vir te der um tabefe na cara, vira outra. A mesma coisinha. O que isso tem a ver, irmão? O que isso tem a ver? Evangelho. Só isso. Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo chega a dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Às vezes a gente fica procurando, oh Deus, me dá autoridade para pregar, Deus. Oh Deus,
derrama teu poder. Deus, faz um milagre aí na igreja. Mostra o teu poder aí. Vai, cura um cego. Faz isso aí, Deus. Não é isso, irmãos. Isso é só uma gotinha do poder de Deus. Só para você ter ideia. A cura de um cego, de um leproso, autoridade para pregar. É só uma gotinha do poder de Deus. Poder de Deus mesmo é evangelho. É isso aqui, irmãos. Poder de Deus. Sabe por quê? Porque se não fosse o evangelho, talvez você não seria o que você é hoje. Você se considera alguém bom? Se você se considera, é por causa do evangelho. E se ainda você não se considera, meu irmão, aí já não é evangelho, aí a escolha é sua. É a escolha sua. Eu vi uma pregação de um pastor uma certa vez, e ele deu uma resposta num cara que eu peguei e falei, eu vou pegar essa resposta e vou dar para qualquer um. Vou ensinar também para vocês. Ele conversando com um cara que se dizia espírita, e o cara falou o seguinte para ele. Engraçado que o cara fez a mesma pergunta para mim. Cara, tu é tão inteligente, bicho. Tu é tão inteligente, tu fala tanta coisa assim, que realmente, se pensar sei lá, tu é muito inteligente, mas como é que tu acredita nessa coisa de céu? Nessa história aí de Jesus? Céu e inferno. Como é que tu acredita nisso, bicho? Não, fala sério, né? Tu é inteligente, tu tá brincando, tu não acredita nisso não. Aí tá certo. Você acredita em quê? Eu acredito em reencarnação. É a lógica. As pessoas morrem e renascem em um outro corpo. Se for bonzinho aqui na Terra, já nasce alguém melhor. Se for mal, pode nascer até uma barata. Aí tá bom. Então eu tô bem. Tô bom demais. Obrigado. Eu posso até acreditar nisso seu aí. Tô muito bom. Aí, como assim? Aí por quê? Seguinte. Eu acredito em Jesus. E por eu acreditar em Jesus, eu me tornei alguém melhor. Eu tenho amigos. Eu procuro fazer o bem. Me relaciono bem com as pessoas. E aquelas pessoas que eu não fiz o bem, foi porque elas criaram uma expectativa maior do que aquela que eu podia fazer. Elas colocaram uma expectativa muito grande em mim, que não era para mim. Se é isso, eu estou bem demais. Quem sabe eu não posso voltar como um presidente ou um senador. Se for isso, cara, obrigado, eu estou muito bem. Estou sendo bom com as pessoas, vou voltar alguém melhor. Agora é o seguinte, se o que eu falo é verdade, vamos supor que eu estou dizendo a verdade e você que está enganado. E aí, o que acontece? Tu vai para o inferno. Ele falou, Iago, acho que não tem como a gente conversar mais não. Vou refletir. Falei, vá. Pode ir. Até hoje ele me procura dar uma resposta. Estou esperando. Porque é isso, irmão. É poder de Deus, evangelho. Evangelho não é religião, não, irmãos. Não é vir para a igreja de paletó, terno, gravata, seja lá o que for. Não é você ser um simples religioso. Isso não é evangelho. Evangelho é o que Jesus colocou em Mateus capítulo 5 ao 7. Leia. Você vai descobrir o que é evangelho. É isso, evangelho. É dar face ao que fere. É emprestar os ouvidos misericordiosos.
É parar de mentir, dizer a verdade, viver a verdade. Evangelho não é uma simples religião, é poder de Deus. A gente confunde que evangelho é a religião. É só o poder de Deus. E só o poder de Deus é muito. Então, irmãos, se eu estou passando por um momento de dificuldade, Iago, se eu estou nisso daí mesmo que você falou, se eu estou igual a Jeremias mesmo, se eu estou sofrendo, se eu já estou murmurando, se eu já estou achando que a vida não vale mais a pena, se eu estou passando por esses momentos de vale da sombra da morte, e aí o que é que eu faço? Você traz à memória o que pode te dar esperança. Primeiro, lembrando das misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Primeiro tem que lembrar disso. Se renovam cada manhã. Segundo, o que é que eu posso lembrar também? Vamos lá. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. O problema é que a gente não acredita que a gente é forte. A gente pensa que a gente é fraco. E somos fracos porque somos seres humanos, mas somos fortes porque temos Deus. O que eu posso mais trazer à memória, irmão? As misericórdias do Senhor, suportar o jugo da mocidade. E o que mais? Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Evangelho. Traz só mais isso à tua memória, só isso. Lembra das misericórdias do Senhor. Lembra que quando você for jovem, você vai sofrer, porque você é humano. E você aprendeu aqui que o humano sofre mesmo. E em terceiro lugar, viva o Evangelho. É poder de Deus para a tua vida, irmão. Começa a acreditar nesse negócio. Investe a tua vida no Evangelho. Se entrega de verdade ao Evangelho. Esquece a religião. Esquece a Assembleia de Deus. Até porque quando foi revelado a Pedro que Jesus era o Messias, ele pegou e falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a Assembleia de Deus? Se ele falou, me perdoe. Ele falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja Batista Betânia. Ou sobre essa pedra edificarei a minha igreja mundial. Vai ser essa igreja que eu vou fazer na pedra. Não. Deus deu o nome igreja. A gente deu o sobrenome. Igreja Assembleia de Deus. Igreja Batista. A gente deu o sobrenome. Mas Deus só deu o nome. E parando para pensar, irmãos, quando a gente discute religião, a gente briga mais pelo nome, igreja, ou pelo sobrenome? Pelo qual que a gente briga mais? Estou terminando. Fica de pé aí, irmão. Fecha aí os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo um pouquinho essa noite. Você já deve ter deixado ou não. Se não deixou, permite que Ele fale. O que é que tem atrapalhado a tua vida ministerial? O que é que tem feito que você não crescesse tanto como você imaginou que cresceria?
Vai rolar uma briga aí tremenda para você ficar com esses olhos fechados. Tremenda. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Será que está faltando você se lembrar das misericórdias de Deus? Que elas estão se renovando a cada dia para você? Que, como foi dito aqui no começo, foi cantado, Deus te ama ainda que você peque. Deus te ama. Isso é verdade. Deus te ama ainda que você erre, ainda que você se revolte com Ele, Ele te ama. Ele te ama, te ama, te ama. Será que é isso, irmão? Você tem esquecido dessa misericórdia dEle? Será que você tem esquecido da fidelidade dEle? Que te prometeu antes e que você parou de acreditar? Porque está demorando demais, está ficando impossível. Deixa eu te falar uma coisa, acredite nessa palavra, Deus é o Deus do impossível, irmãos. Deus é o Deus do impossível na tua vida. Deus está ministrando coisas aqui no meu coração que você não tem nem ideia, irmãos. O que Deus espera desses jovens é muito mais do que Ele está vendo. E eles sabem que vocês têm capacidade para isso. Não esquece da misericórdia de Deus, irmãos. Não esquece da fidelidade de Deus. Deus é fiel sim contigo. E ainda que sobrevenha palavra ruim contra tu, irmão, irmã, deixa eu te dizer mais uma outra coisa. Nenhuma palavra maldita é maior do que Deus. Nenhuma palavra maldita. Talvez tua mãe tenha te dito palavras ruins, talvez tenha te dito palavras desagradáveis, mas lembra de uma coisa, irmãos, nenhuma delas é maior do que Deus. É maior do que a fidelidade de Deus. O que tem atrapalhado, irmãos? O que tem? Será que é isso? As misericórdias? Você esqueceu disso? Você esqueceu da fidelidade de Deus? Está aí Jeremias de exemplo, irmãos. Está aí Jeremias de exemplo para nós. Talvez está sendo difícil agora que você é jovem. Você deva estar dizendo, está difícil, Deus. É tanta coisa, é tanta correria. Eu estou perdendo até meu tempo para orar. Não estou orando mais. De manhã, eu sei que as tuas misericórdias se renovam, mas eu não lembro de acordar e agradecer por isso, Deus. Eu não lembro de acordar e dizer obrigado, Deus, por mais esse dia. Tu és fiel. Tu me prometeu mais esse dia. Está aí Jeremias de exemplo para nós, irmãos. Jeremias era um profeta, e como profeta ele passou por dificuldades. Isso mostra que também nós passamos também. Nós devemos passar também, irmãos. Ou será, irmãos, que você esqueceu de viver o Evangelho? Talvez surgiram novas amizades, e você, ao invés de corromper as amizades, você acabou sendo corrompida por elas. Você esqueceu de ministrar esse Deus que transformou a sua vida, que fez de você isso que você é hoje. Que talvez você sofreu muito para ser o que você é hoje. Talvez Deus te pegou lá do fundo, onde ninguém mais nem dava R$1 por você, e hoje te colocou lá em cima, por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus, que é isso. Seja o que for, irmãos, eu declaro que essa noite você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui, irmãos, sabendo, entendendo mais ainda que Deus te ama acima de todas as coisas. Que Deus é fiel, que Deus tem misericórdia de você, que Deus te ama. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diogo.
Termina aí louvando a Deus. Aleluia. Venham para o círculo. Vamos